Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, trazer as últimas novidades do nosso Gigante da Colina e temos muitas notícias no vídeo de hoje, porém, infelizmente, notícias não tão boas, relacionados aí a dois dos grandes destaques do Vasco nessa atual temporada, Galarza e Andrei, dois jogadores inclusive criados nas categorias de base aqui de São Januário, e os dois jogadores poderão estar de saída do Vasco da Gama. O Galarza vem recebendo sondagens e propostas de alguns clubes do futebol europeu, inclusive o mesmo futebol que tem a sua janela aberta no meio desse ano, ou seja, o Vasco possivelmente não irá sustentar aí o Paraguai por muito tempo no Gigante da Colina. Vamos trazer novidades aí com relação a essas notícias e falar também com relação ao Andrei, jogador que tem contrato com o Vasco da Gama até o final desse ano, ou seja, daqui a poucos dias ele poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. É definitivamente uma corrida contra o tempo, principalmente do Alexandre Pássaro, para comprar os direitos do Matias Galarza e tentar a renovação do Andrei. Vamos trazer todas as novidades relacionadas a esses dois atletas, falar, é claro, sobre essa semana importantíssima para o Vasco, um novo jogador sendo esperado em São Januário para realizar os exames médicos, um atacante, uma das grandes promessas do nosso futebol brasileiro, e também com relação a patrocinador master. Muito provavelmente nessa semana teremos novidades com relação à nova empresa que irá estampar a sua marca nas camisas do Gigante da Colina. Mas antes de começar o vídeo, rapaziada, eu quero, é claro, dar as boas-vindas a você, torcedor vascaíno que está chegando aqui no canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Eu vou também pedir a sua inscrição, que é muito importante para que a nossa família possa crescer cada vez mais e o nosso trabalho possa chegar a cada vez mais vascaínos. Então, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e o seu comentário com relação ao que você vem achando do Vasco nessa temporada, o que você acha do nosso elenco para a temporada de 2021 e vem achando do trabalho feito por essa atual diretoria. Deixe a sua opinião aqui embaixo, eu faço questão de responder a todos vocês. Mas vamos seguir, né, rapaziada, sem muita enrolação, porque temos muitas novidades no vídeo de hoje. E ontem, né, tivemos aí o primeiro jogo das finais da Taça Rio entre Vasco e Botafogo. O Vasco venceu por 1-0, acredito que não foi uma partida muito difícil para o Gigante da Colina. O Vasco, mesmo não jogando tão bem quanto vinha jogando nessas últimas partidas, conseguiu vencer e não sofrer nenhum tipo de perigo durante os 90 minutos. Mas eu não vim falar sobre isso, eu vim falar sobre o que aconteceu durante a partida, né? O jogo que se iniciou ali às 11 horas da manhã e teve transmissão aberta através da Record para grande parte do Brasil. E segundo notícias aí e dados, a Record conseguiu liderar a audiência no Rio de Janeiro com a transmissão do Vasco e Botafogo, conseguindo inclusive passar o Esporte Espetacular, que é um dos maiores programas futebolistas aqui do Brasil. O jogo do Vasco, né, que definitivamente não valia nada, somente uma final da Taça Rio, um prêmio que é tido como muitos como de consolação, foi líder de audiência, inclusive deu a melhor média de pontos de audiência para a Record durante uma transmissão no domingo. Ou seja, o que eu quero trazer para você, torcedor, com essa notícia é que o Vasco é grande sim, o Vasco tem que se impor a sua moral dentro da federação, o Vasco tem que impor a sua moral dentro da Globo, dentro da Record, porque a gente sabe que a torcida do Botafogo não é tão grande. Quem carregou esses 10 pontos de audiência foi a nossa torcida, a torcida mais apaixonada do Brasil. Então, mais uma vez, um sinônimo de amor. Às 11 horas da manhã, o Vasco batendo recorde de audiência num jogo entre Vasco e Botafogo, que definitivamente não estava valendo nada, somente mais um troféu de consolação, como é dito por muitos. Mas vamos seguir agora sim, vamos às notícias, trazer as últimas novidades do nosso Gigante da Colina e falar aqui com relação a atacante sendo esperado em São Januário para realizar exames médicos, sendo ele o Emerson Urso, um atacante de 19 anos que teve grande destaque nesse Campeonato Paulista pela equipe do São Caetano, porém não foi pela equipe sub-20, sim pela equipe profissional, um atacante que vinha jogando muita bola, inclusive em contato com alguns torcedores do São Caetano, disseram que nesse time atual, no caso, né, do São Caetano, ele era o único lúcido, o único que conseguiria desenvolver jogadas e jogar bola. O próprio São Caetano, que segundo notícias, acredito que foi até mesmo rebaixado no Campeonato Paulista, mas teve como grande destaque o Emerson Urso, um atacante que inclusive já teve passagens por São Januário, se eu não me engano, no ano de 2016, um vascaíno de coração, está muito feliz de poder retornar à sua casa, retornar a jogar pelo Gigante da Colina. Ele, é claro, vai agora reforçar o Sub-20 que perdeu muitos atletas por conta da ascensão a profissional,
precisa de novas contratações e a primeira feita foi a do Emerson Urso. Chega para reforçar, é claro, a equipe sub-20, mas dependendo aí da sua atitude em campo, do seu desempenho, ele poderá reforçar a equipe profissional. E agora eu falar com relação a patrocínio. Temos aí novidades relacionadas a novas empresas que podem pintar em São Januário. Semana passada tivemos muitas notícias, inclusive envolvendo nomes que poderiam chegar para estampar a camisa do Gigante da Colina, e tem dois nomes aí que acredito que esteja mais em evidência e com grande chance sim de pintar no Gigante da Colina, sendo eles a Amazon e a Forteleve. A Amazon é uma grande empresa do mercado mundial, né? A gente conhece muito bem através de várias plataformas como a Prime Video e outras que definitivamente demonstram a grandeza da Amazon no mercado não somente brasileiro e mundial, e gostaria de chegar em um clube para, de certa forma, compartilhar a sua marca, de certa forma, marcar presença aqui no território brasileiro, e o Vasco da Gama poderia ser uma dessas portas que estaria, inclusive, abertas para uma parceria. Porém, segundo notícias ainda na semana passada, tivemos aí revelações que houve um início de conversa, mas algo muito em fase inicial, nada além disso. Falaram inclusive que o Vitor Roma teria conhecimento dentro da empresa, mas acredita-se que isso definitivamente não é uma verdade. Realmente a Amazon gostaria de entrar no futebol brasileiro, estampando a sua marca em clubes grandes com tradição. Isso inclusive aconteceu na final da Supercopa, onde a Amazon estampou a sua marca na camisa do nosso maior rival, porém foi conversas em estágio inicial, e por conta de tudo que aconteceu na semana passada, a mobilização do torcedor vascaíno com a hashtag Amazon no Vasco, colocando ali 12, 13 mil comentários em algumas postagens no Instagram, a Amazon olha assim com olhos diferentes para o Vasco da Gama, com olhos de uma parceria que pode dar muito certo para a empresa, e algo pode surgir aí durante a semana que de certa forma alegre o torcedor. Com relação à Forteleve, a Forteleve é uma empresa também muito forte, é uma empresa que está fazendo de tudo para chegar dentro do Vasco da Gama. Acredita-se sim que a Forteleve seja o primeiro patrocinador fechado dessa atual gestão do Jorge Salgado. Acredita-se que de repente ela não pode chegar como patrocinadora master, mas como forma ali de parceria pro bem do Vasco da Gama, ela pode patrocinar algum outro lugar da camisa do Gigante da Colina, mas é o grande desejo da marca estar junto com o Vasco para essa próxima temporada. Mas vamos seguir, né, rapaziada? Dois patrocinadores podendo pintar. Quem sabe temos novidades com isso nessa semana. Falaram agora com relação à corrida contra o tempo definitivamente. Andrei e Matias Galarza. Primeiro aqui com relação ao Andrei. O Andrei que tem contrato com o Vasco da Gama até o final desse ano. Dia 31 de dezembro de 2021 se encerra o contrato do Andrei com o Gigante da Colina, e se o Vasco não agilizar uma renovação com o atleta, ele poderá assinar nos próximos dias um pré-contrato com qualquer clube, pois isso aí é algo normal no futebol. Um clube que tem ali, aliás, um jogador que vence o seu contrato 6 meses antes pode assinar com qualquer outro clube um contrato novo. E a gente sabe muito bem que acredita-se que essa seja a principal, a melhor temporada do Andrei vestindo a camisa do Vasco da Gama. É titular absoluto, ao lado inclusive do próprio Matias Galarza, que a gente vai falar já já. E o Vasco tem que correr, tem que tentar a renovação do Andrei, um jogador de 23 anos que pode render muito para o Vasco da Gama, tanto dentro de campo com boas partidas, quanto fora de campo com uma venda que vai, de certa forma, ajudar os cofres do Gigante da Colina. Então o Vasco tem que sim correr, tem que sim buscar uma renovação que seja boa tanto para o Vasco quanto para o atleta. Um grande jogador, volto a repetir, que vem jogando muito bem nessa temporada, né? Vem fazendo ótimas atuações e sem dúvida nenhuma outros clubes já estão de olho no atleta. E falando em jogador que vem jogando bem nessa temporada, acredita-se que um dos grandes destaques do Vasco seja o Matias Galarza, um jogador novo, menor, tem uma idade menor do que de 20 anos, é um dos grandes destaques do Vasco. Ele veio para jogar no Sub-20, porém por conta da sua qualidade subiu para o profissional e é inclusive titular da equipe. E é claro, é notório, por conta da sua raça, da sua pegada, da sua qualidade, clubes começam a ficar de olho no jogador. O Matias Galarza, para quem não sabe, não é um jogador do Vasco da Gama, ele está emprestado ao Gigante da Colina. Ele é um jogador do Olímpia, um clube do Paraguai, e um contrato aí por empréstimo ao Vasco da Gama até o dia 20 de janeiro de 2022. Ou seja, o Vasco tem que correr contra o tempo para tentar comprar o jogador, porque o Vasco tem sim o direito de prioridade de compra do atleta, ali dentro da cláusula contratual. O contrato prevê que o Vasco pode comprar 60% dos direitos econômicos do jogador por algo em torno de 700 mil
dólares. Então o Vasco tem que tentar exercer essa compra e ainda mais tem um bônus por desempenho. Esse bônus se dá que no caso a cada 10 partidas feitas pelo Matias Galarza na equipe profissional do Vasco da Gama, mais 100 mil dólares serão acrescidos ao valor. Estima-se que o Matias Galarza vai jogar nessa temporada algo em torno de 30, ele já jogou 11, então no caso seriam mais 300 mil dólares, né, nesse valor, que fecharia ali o preço de compra do Matias Galarza por algo em torno de 5 milhões de reais. Porém, há um grande problema. O Vasco planejava, é claro, fazer a compra, exercer o direito de compra do Matias Galarza somente após o término de contrato do jogador, que seria em janeiro do ano que vem. Porém, por conta do destaque que ele vem tendo dentro do Vasco da Gama, clubes do futebol europeu já estão de olho no atleta, um jogador que inclusive vem sofrendo aí convocações nessas últimas temporadas aí na sub-20 do campeonato, aliás, do sub-20 da seleção paraguaia. E segundo seu agente intermediário, que intermediou a vinda do Matias Galarza do Olímpia para o Vasco da Gama, já foi consultado sobre o acordo contratual entre Vasco e Olímpia e as propostas começaram a surgir e irão surgir com cada vez mais força aí por conta do término do futebol, né, da temporada do futebol europeu. Então o Vasco tem que abrir o olho, o Vasco tem a prioridade de compra, vive um momento financeiro muito ruim, então tem que tentar fazer, não sei, algum empréstimo, algum investimento externo, né, vindo do próprio Jorge Salgado para exercer o direito de compra do atleta. É uma grande joia, pode render futuramente muito dinheiro ao Vasco da Gama e acredito que 5,6 milhões, pela qualidade que o Matias Galarza tem e pelo que ele pode render no futuro, é sim muito pouco. Então o Vasco tem que ir atrás do atleta, tem que ir atrás de algum fundo de investimento, algum investidor para exercer esse direito de compra, que acredito que não vai ser um gasto e vai ser sim um investimento no jogador, um dos grandes destaques do Vasco nessa temporada de 2021. E falando aqui em gringo, em argentino, que vem, em gringo, aliás, que vem se destacando, eu gostaria de falar rapidamente sobre o Martín Benítez, né? A gente tem notícias do Benítez que vem se destacando muito pela equipe de São Paulo, mas um grande jogo feito pelo argentino, infelizmente, na equipe que ele está atualmente, 2 assistências durante a partida, um jogo que ele se destacou mais uma vez, mais uma grande partida, né? E a gente fica pensando, o que está acontecendo no Vasco, né? Jogadores vêm, jogam aqui, infelizmente não conseguem ter uma continuidade dentro do Gigante da Colina e chegam em outro clube e conseguem se destacar com grande facilidade, porque é isso que vem acontecendo com o Martín Benítez, ele que vinha tendo grandes problemas de lesão aqui no Vasco. Acredita-se que ele não conseguia jogar nem 3 partidas seguidas. No São Paulo ele vem jogando vários jogos seguidos, vem se destacando e vem sendo ali um dos principais jogadores, se não o principal jogador da equipe paulista. Então definitivamente ele que estava até acima do peso aqui no Vasco, conseguiu entrar na forma perfeita e ideal por lá, pelo clube paulista. Então o departamento físico e médico aqui do Vasco da Gama deve ser sim estudado, reavaliado, porque alguma coisa estranha vem acontecendo, como a gente vê com o próprio Marquinhos Gabriel, que não consegue sequer jogar 2, 3 jogos seguidos aqui, vestindo a camisa do Gigante da Colina. E falar agora, rapaziada, para finalizar o vídeo, com relação a Benjamin Bach. Benjamin Bach é um jornalista aí dessa grande mídia tradicional brasileira, ele pertencia à Fox Sports, né, que acabou sendo vendida, então o Benjamin ficou sem emprego, agora ele está participando de um programa Arena SBT, ele é um corintiano de coração e ontem foi através do seu Twitter querer de certa forma ganhar mídia através do Vasco da Gama, porque ele fez aí duras críticas ao Vasco e a final da Taça Rio, principalmente. Primeiro ele começou falando sobre a final, ele disse assim no dia 15 de maio, desculpem a minha ignorância, Botafogo e Vasco decidem o que amanhã? E continuou. Uma página, no caso, Vascaína, respondeu ele, dizendo, o jornalista aqui é você, amigo, só se interessar um pouco mais pelo futebol carioca. Ele respondeu da seguinte maneira, vou me informar, é que se o campeão sai do Fla-Flu, não entendi que decisão é essa amanhã da Taça Rio. Seguiu. Hoje pela parte da manhã dizendo, começou a decisão da Taça Rio, um troféu que premia não sei o que, aí colocou uma foto falando que estava tentando explicar o que é essa disputa da Taça Rio e depois, após ser comentado para assistir o jogo do Corinthians, né, com a relação à sua eliminação pela Sul-Americana, ele respondeu, verdade, passarei menos ridículo vendo o jogo do Corinthians do que vendo a partida entre Vasco e Botafogo. Então é definitivamente mais um jornalista querendo, né, ganhar mídia, ganhar visibilidade através do Vasco da Gama. A gente sabe da grandeza do Vasco e acredita-se que a partir dessas demonstrações a gente vê que definitivamente
as pessoas tentam usar a imagem do Gigante da Colina para ganhar algum tipo de mídia. As duras críticas que foram feitas pelo Benjamin, o pior é que é verdade. A gente até agora não entendeu o motivo dessa final da Taça Rio, a gente não entendeu por que o quinto e o sexto lugar disputam um título, mas de certa forma o Vasco está presente nessa final. Foi um erro da federação visível. Acredito que até aqueles torcedores vascaínos como eu, que querem a vitória do Vasco, querem o título, ficarão felizes sim com mais um título do Vasco da Gama. Não conseguem compreender o motivo que a federação colocou o quinto e o sexto lugar de um campeonato para disputar a final da Taça Rio. A cada vez mais é o Campeonato Carioca perdendo glamour, a Ferdi perdendo credibilidade e coisas ruins acontecendo ao longo do nosso campeonato. Mas rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal. A sua inscrição, volto a repetir, é muito importante para que a nossa família possa crescer cada vez mais. Eu tô na meta de bater os 20 mil, falta menos de 5, então vamos lá. Aliás, os 40 mil, vamos lá, vamos chegar junto. A sua ajuda é fundamental. Um grande abraço a todos, deixe seu comentário, eu faço questão de responder um por um. Uma grande segunda-feira também. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês e, é claro, saudações vascaínas.